Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Às margens do mar da Galileia, foi para Jesus uma verdadeira sinagoga, um lugar de reunião das pessoas em torno de Jesus para escutar a palavra de Deus, que é luz para os passos, um sopro de vida que descortina o rosto misericordioso, compassivo de Deus. Jesus é um mestre que, assentado, tem autoridade para ensinar o povo que se reúne ao redor dele. A parábola, um dos recursos que Jesus utiliza para o ensinamento às multidões e aos seus discípulos, não é um retrato fiel da realidade. A parábola, uma parábola, tem por finalidade esclarecer, ilustrar um conteúdo ou ainda exortar a proceder de uma determinada maneira e corrigir determinadas atitudes. A parábola é também utilizada como um recurso de ensinamento quando um conteúdo é de difícil compreensão ou assimilação. A linguagem da parábola, vocês notarão, ela não é estritamente religiosa. Ela fala de Deus sem nomeá-lo. Nós não temos, ao falar das parábolas e de tantas situações da vida de Jesus, nós não temos acesso ao contexto original da parábola, aquele contexto original em que Jesus contou em determinada situação uma parábola aos seus discípulos ou às multidões. Nós não temos acesso a isso, mas nós temos acesso ao contexto literário, o lugar que a parábola ocupa no relato evangélico e, em particular, no Evangelho segundo São Mateus, que é o nosso caso hoje. No caso de Mateus, a parábola do semeador figura como a primeira de uma sucessão de parábolas caracterizadas como parábolas do reino e que ocupam todo o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Do muito que se poderia dizer dessa parábola, eu quisera ressaltar que a parábola, antes de tudo, revela algo de Deus. O que a parábola revela de Deus?
Deus confia na terra, isto é, na humanidade. Deus confia em nós. Não obstante tantas dificuldades e frustrações que Deus possa ter a respeito da humanidade e a respeito de cada um e de todos nós. Deus, não obstante tudo isso, confia, aposta na humanidade. Deus sabe que a terra, aqui o ser humano, um dia produzirá o fruto que ele espera e que é a consequência da ação de Deus na vida da pessoa. Há, no entanto, a possibilidade de a terra não produzir fruto. Essa confiança de Deus em nossa humanidade deve estimular nosso empenho em remover do terreno da nossa vida tudo o que impede a boa semente de produzir o seu fruto. Mas o fruto não aparece de um dia para o outro. É preciso um processo, acompanhado por Deus, que engaja fortemente a vontade da pessoa. Talvez esse seja um elemento que nós precisamos trabalhar também em nós, como cristãos, a vontade. Mesmo não tendo acesso, como eu dizia acima, ainda há pouco, mesmo não tendo acesso ao contexto originário em que a parábola do semeador foi contada, vale conjecturar que ela diz respeito às dificuldades e às resistências que Jesus encontrou na realização da sua missão e da sua mensagem. Há aqueles que acolheram a sua mensagem e a sua missão, e há os que a rejeitaram, e há ainda aqueles em que a mensagem teve dificuldade, muita dificuldade de penetrar no coração das pessoas. Ao mesmo tempo, a parábola é portadora de uma esperança de Deus em relação à humanidade. Às vezes, será fato de que o trabalho pareça infrutífero e se perca o que foi semeado no coração das pessoas. No entanto, a parábola é portadora dessa esperança. O projeto de Deus, em algum dia, triunfará. Outras sementes, diz o nosso texto, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Que o nosso terreno, ou que o nosso coração, que a nossa vida seja uma terra boa, capaz de acolher no seio dessa terra, no mais profundo do nosso coração, a palavra e a graça de Deus, capaz de transformar para melhor a vida do ser humano, a vida de cada um, de todos nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.